Continuando falando sobre a questão da palavra igreja, qual o significado e a continuação da série sobre o assunto. Igreja sobre vários pontos de vista, sobre a ótica bíblica. Então eu parei no livro de Provérbios, capítulo 7, no vídeo passado. Daí eu concluí o versículo 2, vamos passar para o versículo 3, porque o assunto é referente ao casamento dentro da igreja. Versículo 3. Ata-os aos teus dedos, escreve-os na tábua do teu coração. Então, continuando a linha de pensamento e raciocínio que eu estou demonstrando, aqui no versículo 3, Deus está falando para que nós, de uma certa forma, no sentido figurado, atamos os mandamentos e a lei de Deus que já foram abolidas e destruídas, no sentido de que os mandamentos eles foram destruídos para dar lugar aos mandamentos de Jesus Cristo. Mas os mandamentos antigos da lei de Moisés, eles são parecidos com os mandamentos do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo ele é maior que Moisés. Aonde está escrito isso na Bíblia? Em Hebreus capítulo 2 ou 3, se eu não me engano. Então, por isso que Deus está falando assim: ata-os aos teus dedos, para atar as leis e os mandamentos. Mas é uma lei e um mandamento de uma nova aliança, de uma nova promessa, de uma nova herança, mais firme, mais completa e mais perfeita, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus continua dizendo: escreve-os na tábua do teu coração. Porque lá em 1 Coríntios, se eu não me engano, não, é em 2 Coríntios, capítulo 3, Paulo está falando deste detalhe da tábua do coração, que é carnal. Então vamos utilizar esta parte do livro de Provérbios, capítulo 7, e levar este pensamento do que está escrito aqui, desta forma: escreveu-os na tábua do teu coração. Para definir e descrever melhor o que significa este aspecto, eu vou até lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, capítulo 3, melhor dizendo, capítulo 3, para descrever sobre essa questão. Deixa eu ver se eu acho aqui, achei. Vamos ver se eu começo pelo versículo 3.
Então, vamos começar pelo versículo 3. Então, é 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Em Provérbios, capítulo 7, está falando de tábua de carne. Só que aqui está falando de tábuas de pedra. Então, vamos ver o sentido dos pensamentos agora. Versículo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito, com E maiúsculo, do Deus, com D maiúsculo, vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha só, eu acho que Paulo ele tirou esse pensamento lá no livro de Provérbios, capítulo 7, onde eu estou lendo. Então vamos lá, vamos fazer uma análise agora. Porque é interessante. As palavras são parecidas. Então eu vou ter que marcar aqui de um jeito mais fácil. Aqui, achei aqui um papel grande. Para aí voltar para a gente entender sobre essas questões que eu estou levantando. Então, como eu tenho muita marcação aqui, vai ficar confuso, porque eu vou ter que fazer um marabalismo aqui. E eu tô vendo que vai ser difícil se eu voltar lá pro livro de Provérbios. E eu tinha marcado, eu nem tô achando a marcação. Peraí, vamos ver. É difícil porque com uma mão eu tô segurando o celular. E com a outra, eu tenho que procurar as páginas da Bíblia. Então, eu só estou usando uma mão para procurar as partes da Bíblia. Então, vamos lá, Provérbios capítulo 7, repetindo, versículo 3. Ata-os aos teus dedos. Pode ver que aqui Deus está falando da palavra dedos. E aqui em 2 Coríntios capítulo 3, Deus, o apóstolo Paulo, em nome de Deus, ele está falando do coração. Daí, em Provérbios capítulo 7, na segunda parte do versículo, Deus está falando da tábua do teu coração. E em 2 Coríntios capítulo 3, Deus está falando tábuas de pedra e tábuas, olha só, de carne do coração. Olha que interessantíssimo. Por que estou dando ênfase nesta questão? Porque aqui em Provérbios capítulo 7, versículo 3, está escrito tábua do teu coração. O que significa tábua do teu coração? A tábua significa uma mensagem que está no livro de Gênesis, que Moisés ele escreveu os mandamentos
na tábua de pedra. Então, a tábua de pedra é uma inscrição direcionada à questão da letra. Não é uma coisa humana, mais ou menos nesse sentido, o pensamento que estou tendo. E aqui, como está escrito em Provérbios capítulo 7, versículo 3, e versículo 2 e versículo 1, Deus está mandando nós guardarmos os mandamentos e a lei e esconder dentro de nós. E no versículo 2, Deus também diz que temos que guardar os mandamentos e as leis para viver. E ele utiliza uma expressão, uma frase dizendo que o mandamento e as leis são como a menina dos nossos olhos. Aqui ele já usa a palavra, o termo olho. Então nós temos alguns elementos que fazem parte do corpo humano, que é os olhos, o coração e a carne também. Mas estamos construindo o pensamento. Então, Deus está mandando nós escrevermos com o dedo na tábua do nosso coração o que está escrito dentro dos mandamentos e da lei. Aqui em Provérbios. Então, vamos voltar agora rapidamente ali para o livro de 2 Coríntios, para dar continuidade neste pensamento que eu estou levantando. Porque eu vou repetir de novo o versículo que está em 2 Coríntios, capítulo 3. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Então, nós temos o dedo, a escritura, que seria escrever, e temos a carta aqui, que está em 2 Coríntios capítulo 3, que é a carta de Cristo, ministrada por nós. O que significa isso? Ministrada por nós, no versículo. Significa que Paulo escreveu as cartas para as igrejas. Então, e daí, continuando, está escrito assim, e escrita, tá vendo? As cartas de Paulo. Não com tinta. Olha só, agora Paulo está usando uma expressão e usa um termo, uma palavra distinta. Ele colocou que ele não está escrevendo com a caneta. Então, isso representa que ele não está escrevendo de forma humana. Ele está escrevendo de forma espiritual. Então, a gente não pode misturar a questão espiritual com a questão humana, porque a caneta representa uma coisa que não é viva, uma coisa assim, um objeto que não tem valor significante para as coisas de Deus. Então, continuando, mas com o espírito, tá vendo? Agora ele entra com o espírito, com E maiúsculo. Então, ele passa para a parte espiritual do sentido do que eu estou
desenvolvendo. Então, é com o espírito do Deus vivo, tá vendo? Agora passa a ser uma coisa mais assim, vivo, de vida. Como a questão das galinhas poedeiras que eu falei no vídeo anterior, uma coisa viva. Então as pessoas elas têm que se preocuparem com as coisas vivas, não com as coisas mortas. Daí, continuando aqui, agora que vem a parte importante, não em tábuas de pedra. Tá vendo? Então, os mandamentos, eles foram escritos nas tábuas de pedra, não nas tábuas do nosso coração, mas nas tábuas de carne do coração, tá vendo? Os mandamentos, eles foram escritos com a caneta de uma coisa que não é viva, é inanimada, que não tem vida. E essas cartas de Paulo, ela é viva, porque ela foi escrita pelo Espírito com E maiúsculo do Deus vivo. Então, eu vou continuar no próximo vídeo. Deus abençoe.